O milionário fica chocado ao encontrar mendiga negra que fingia ser mãe e se torna família. Roberto era apenas uma sombra entre as torres de concreto da metrópole. Era um bilionário respeitado, mas também um solitário. Sua vida era feita de reuniões e jantares opulentos. No entanto, em meio a essa riqueza, uma inquietação o seguia, como uma nuvem cinza pairando sobre seu mundo dourado. Enquanto passeava em seu carro luxuoso pelas ruas, com a vista das favelas ao fundo, ele frequentemente se pegava pensando nas vidas que não conhecia e que, de certa forma, o ignoravam. Uma tarde, enquanto caminhava, ele viu algo que iria mudar tudo. Uma mulher, Clara, com os olhos cheios de dor e esperança, segurava uma menininha que, apesar da roupa suja, tinha um brilho único. Clara estava ali, nos fundos de um táxi quebrado, como se estivesse esperando por algo. Ou alguém. Era uma cena surreal, digna de um filme. Clara tinha um jeito de se apresentar que atraía simpatia. Contava que amém. O olhar inocente da criança era como uma flecha que furou seu coração blindado. Ele parou e, antes que pudesse perceber, estava perguntando a Clara se precisava de ajuda. Conversas pequenas rapidamente se transformaram em confidências profundas. Clara revelava sua vida marcada por tragédias. Um desastre que a separou de sua família em um incêndio devastador tinha deixado carregando uma culpa sufocante. Enquanto isso, a cidade continuava sua dança frenética, sem se importar com eles. Roberto mal sabia que seu sócio, alguém impiedoso em sua ambição, estava prestes a tomar as terras onde Clara e a menina encontravam abrigo. O relógio do dinheiro não parava e a pressão era palpável. O relacionamento deles crescia, mas o conflito dentro de Roberto aumentava. Ele se via dividido entre os luxos que sempre soube e a nova esperança que começou a brotar em seu peito. Clara, a mendiga, era mais do que um número ou um problema social. Ela se tornara uma parte de sua vida. Eles riam, Jota. A menina era sua filha perdida, e tudo que era suposto ser uma farsa se transformou em uma realidade aterrorizante. O que fazer agora? Roberto estava pronto para arriscar tudo por Clara e a criança, mas sua vida de confortos poderia facilmente desmoronar. Havia um futuro incerto pela frente e um sócio faminto, sempre em busca de mais poder e controle. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto. O olhar de Clara e a presença da menina, sua filha, ou melhor, a filha que ele acreditava ter perdido para sempre, criaram um turbilhão de emoções dentro dele. Mas antes que pudesse processar essa revelação avassaladora, um barulho estrondoso cortou o ar. Um carro desgovernado surgia na calçada, girando em uma dança caótica, como se ignorasse todas as regras da cidade. O grito de Clara ecoou em sua mente, mas o som do metal esmagando o concreto era ensurdecedor. O impacto foi brutal. Roberto não teve tempo para pensar. Ele se lançou para a frente, puxando Clara e a criança para o lado. O carro parou a poucos metros deles, deixando uma nuvem de poeira e um silêncio pesado. O que poderia ter sido um desastre tragicamente fatal, agora se tornava um cenário surreal. O motorista, um jovem em estado de choque, saiu do veículo e, ao ver as 3 figuras no chão, seu rosto ficou pálido. A multidão começava a se reunir, e rumores se espalhavam como fogo em palha seca. Com o coração a ser. A menina, a verdade que a ligava a Clara agora parecia ainda mais intensa. Poderia ele construir uma vida, uma família, mesmo sob a sombra de tantos segredos? A multidão crescia,
Sussurros e murmúrios transpassavam a cena. Algumas pessoas olhavam com compaixão, outras com reprovação. "É melhor chamar a polícia", alguém gritou. Tudo parecia tão rápido, e o olhar de Roberto se fixou em Clara. O que ele não sabia era que, murmurando ali, a multidão esconderia mais verdades sobre Clara do que ele poderia imaginar. Nesse momento caótico, uma mulher se destacou da multidão. Era uma velha conhecida de Roberto, Antônia, uma jornalista famosa por sua busca incansável pela verdade. Ela estava ali. Ele não queria que ela visse nada do que estava acontecendo. "Isso pode arruinar tudo", pensou, enquanto o nervosismo pulsava nas veias. Antônia se aproximou. Seu olhar curioso e perspicaz pousou sobre Clara e a menina. "Roberto?", ela disse, reconhecendo-o no meio da confusão. Horas de relações públicas e uma vida de aparências estavam em risco. "O que está acontecendo aqui?" "É um acidente. Estamos bem", ele forçou um sorriso. Mas enquanto tentava controlar a situação, um novo grito explodiu do fundo da multidão. Um homem estava se aproximando, ensanguentado e agitado. "Clara! Clara!", ele gritava. E naquele instante, Roberto sentiu o chão se abrir sob seus pés. O homem parou na frente dela, com uma mistura de desespero e raiva. "Você me deixou. Eu disse que voltaria para te buscar. E agora você aparece aqui, com ele?" O reconhecimento explodiu em seu peito. Quem era aquele homem? O passado de Clara a alcançava com toda a sua força. Roberto sentiu um nó se formar em sua garganta. Clara não era apenas uma mendiga. Havia muito mais. Elevado pela adrenalina e pelo pavor do desconhecido, ele esperou uma resposta dela. Mas o olhar apavorado que cruzou seu rosto dizia mais do que palavras poderiam. Havia uma história enterrada ali. Um segredo que poderia destruir tudo o que estava construindo. As conexões estavam se desmoronando ao seu redor e, mais uma vez, a vida de Roberto estava prestes a mudar de maneiras que ele nunca poderia prever. O barulho da multidão aumentava, mas dentro dele tudo parecia silenciado, um abismo de incertezas. Ele estava em um labirinto sem saída, e a única coisa que podia fazer era se agarrar à próxima virada. O que aguardava no fim desse túnel escuro? Roberto sentiu o chão se abrir sob seus pés. O homem, chegando próximo, parecia um fantasma que havia emergido do passado de Clara. Havia um ar de desespero no rosto dele, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Todos os olhares da multidão se voltaram para eles, e o murmúrio aumentou de volume, como um mar de vozes se agitando em ondas. "Quem é você?", Roberto tentou manter a calma, mas sua voz saiu mais baixa do que esperava. O homem encarou Clara com um misto de amor e ódio. "Eu sou o Lucas. E quem é ele? O que você está fazendo aqui com esse bilionário?" Ou ele gritou, os olhos incendiados. O desespero tornava-se suficiente para que todos na cena se calassem em um segundo. "Magoei ele uma vez. E agora?", Clara balbuciou, suas mãos tremendo. "Não era para você ver este lado da minha vida." O rosto de Lucas se contorceu, e seu olhar se desviou para a menina. "E ela? Você disse que a havia perdido. Como pode aparecer agora e me deixar no escuro?" O coração de Roberto disparou. As palavras de Clara ecoavam dolorosamente em sua mente. A confusão era quase insuportável. Dali a segundos, ele poderia sentir seus privilégios ruindo. A verdade começava a se desfazer como areia entre seus dedos. Clara estava presa em um ciclo de segredos e ele, sem perceber, havia caído bem no meio deles. "Ela é minha filha também, Roberto", continuou Lucas, a voz entrecortada. "Claro que é!", Clara gritou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Meus erros. Tudo isso começou com uma mentira." O choque foi como um soco no estômago de Roberto. A ideia de que a menina e Clara estavam ligadas a um passado que ele não conhecia era aterrorizante. A multidão começou a se agitar novamente e a pressão aumentava. "Chamem a polícia." Porque alguém berrou. Agora não era apenas um acidente, mas uma cena digna de um drama. Clara se afundava em um poço profundo de confusão e vergonha que a consumia. Roberto,
Sem saber exatamente o que fazer, sentiu que sua vida, aquela que achava estar começando, estava desmoronando. Eu não sabia mesmo. Clara gritava, seus olhos fixos em Roberto. Havia uma mistura de dor e alegria, um contraste avassalador, como uma tempestade no céu azul. A cada palavra, Roberto se sentia mais perdido. Então você me passou a perna, não é isso? Lucas, em um último surto, olhou fixamente para Roberto. Você está se envolvendo com a mulher que deixou sua família para morrer. Você não tem ideia do que ela fez. As palavras foram como um veneno cravado no coração de Roberto. Ele olhou para Clara, buscando uma explicação que nunca viria. Femininidade, abandono, raiva. Aquilo era uma mistura explosiva. O estado emocional de Clara e Robert se entrelaçava em um caos indescritível. Nova dor, dor intensa, e a chuva de sentimentos cortava no ar. Em meio ao tumulto, uma sirene ao longe começou a se aproximar. Um som que trazia com ele a realidade de que a situação já havia escapado de suas mãos. A multidão parecia inchada de energia, sussurros e comentários ecoando em voltagens altas. Roberto absorveu tudo isso, a incerteza pulsando em seu peito. Ele estava prestes a entender que a vida que conhecia até agora não era nada do que parecia. Lucas se aproximou e, por um momento, as palavras falharam. Ela não é quem você pensa, disse o homem. Aquelas palavras foram como se alguém virasse um torno de uma maçã na vida de Roberto. O que poderia ser tão devastador? Os olhares da multidão se tornaram um peso imenso. Roberto se virou para Clara, seus olhos buscando uma verdade. Mas Clara apenas ficou em silêncio, a respiração acelerada, um lugar sem saída. Um sentimento de perda e um novo começo se misturava. Então, o que vamos fazer agora? A voz de Roberto veio quase como um sussurro. Nada disse. O acidente havia apenas começado. E uma nova bagunça se antecipava, com sombras da verdade pronta para serem reveladas. Uma nova pergunta pairava no ar. Qual era realmente a história de Clara? O mistério se aprofundava e um novo capítulo aguardava. Roberto sentiu o chão se abrir sob seus pés. O homem, Lucas, incrédulo e furioso, encarava Clara. O olhar de Clara parecia uma tempestade. Raiva, medo, tristeza. Ela estava perdida. Roberto a observava, cada fração de segundo se arrastando, enquanto a verdade despedaçava seu mundo. Ele ainda tentava juntar os pedaços, mas a confusão corria como um rio transbordando. Ela é minha filha também, Roberto, Lucas repetiu, a voz ecoando entre os murmúrios da multidão. As pessoas ali testemunhavam um drama, e ele sabia que cada olho estava fixado neles. Você não sabe quem ela realmente é. Você não entende. E as palavras de Lucas desfaziam a imagem que Roberto sonhava em construir. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, o tom mais alto do que pretendia. O que você sabe sobre ela? As pessoas começaram a sussurrar, a atmosfera carregada com o suspense de uma revelação iminente. Clara, Lucas começou, mas a voz falhou. Ele estava tomado pela emoção, os músculos tensos, os punhos cerrados. Você não se lembrou de mim, não é? Dos nossos planos? Você me deixou na escuridão, mas eu nunca a esqueci. Roberto sentiu um aperto no peito e olhou para Clara. O rosto dela estava pálido. Ela desviou o olhar, como se quisesse fugir da verdade. Por favor, Lucas, não, disse ela, a voz quase inaudível. As lágrimas surgiram, manchando seu rosto cansado. O murmúrio da multidão se intensificou. Entre os ruídos, alguém gritou. O que eles estão escondendo? As perguntas ecoavam, criando um clamor de curiosidade e julgamento. O olhar de Roberto sobre a cena era uma mistura de incredulidade e desespero. O que mais ele não sabia? Clara, encurralada, parecendo uma criança perdida, finalmente olhou para Roberto. Você não sabe quem eu sou, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Não sou apenas uma mendiga. Eu sou a filha dos Fernandes. Os murmúrios aumentaram,
e a multidão parecia absorver cada palavra. A família Fernandes? Roberto lembrou-se rapidamente. Era uma das mais ricas e influentes da cidade, meio abalada por escândalos. Mas isso não faz sentido. Você não, ele começou, mas as palavras falharam. O choque a atingiu com força. Sim. Eu fugi. Minha vida era uma prisão, e agora me encontrei aqui. As lágrimas de Clara escorriam como um rio. O escândalo estava surgindo com o peso de uma tempestade sem fim. E o que você achou que eu ia fazer? Ficar presa em um mundo que não era meu? Os olhos de Lucas brilharam em um misto de raiva e compaixão. E eu me tornei um detalhe na sua memória enquanto você se escondia da verdade? Eu nunca abandonei Clara. Você é minha. A voz dele quebrou e a palavra família ficou suspensa no ar, como uma bomba prestes a explodir. A multidão parecia absorver cada palavra, os olhares mudando, de curiosidade para espanto. Roberto sentiu-se deslocado, um intruso na história que não sabia que fazia parte. Ele olhou novamente para Clara, buscando a verdade em seus olhos, mas eles estavam cheios de uma mistura de dor e arrependimento. O que mais ele não sabia? Agora você é um bilionário. Roberto, a vida mudou, mas eu. Clara respirou fundo. Eu sou a filha que fugiu, uma vida que eles muito desejavam esconder. Um silêncio pesado tomou conta, como se todos na multidão sentissem o peso da revelação. Mas antes que Roberto pudesse reagir, um clarão de luz iluminou a cena. Uma viatura de polícia apareceu, sirene soando, cortando o ar da manhã. Tudo começou a acontecer em um frenesi. Vocês, afastem-se! Gritou um policial, apontando para a multidão, enquanto alguns começaram a se dispersar. Roberto estava paralisado, o pânico tomou conta. E se tudo isso acabasse em um escândalo midiático? Clara estava em perigo agora. Sua vida, suas mentiras, todas expostas. Ele não podia deixar isso acontecer. O que poderia fazer agora? Naquele momento, uma ideia assombrosa surgiu em sua mente. Ele poderia ajudá-la, mesmo com toda a confusão. Mas, ao mesmo tempo, a verdade fazia seu coração pesar. Tini era realmente Clara. E se o que ela disse fosse apenas a ponta do iceberg? Uma nova onda de incertezas rugiu dentro dele. A multidão se aglomerava, a sirene se aproximava, o ar carregado de segredos que ameaçavam estourar a qualquer momento. O que mais estava escondido sob a superfície? E afinal, quem Roberto seria se Clara fosse realmente a filha dos Fernandes? O mistério se adensava e uma nova batalha estava prestes a começar. Roberto ficou paralisado, ainda tentando processar as palavras de Clara. O tumulto na calçada pulsava em torno dele, mas tudo parecia distante. O impacto da revelação subia como fumaça pela sua mente. Ele olhou para Clara, tentando ver além da superfície, ainda em choque pelo que acabara de ouvir. Filha dos Fernandes? Como você poderia? As palavras escaparam de sua boca com dificuldade. Lucas, ainda próximo, encarava Clara com um olhar de desespero e furor. Ela sempre teve uma vida dupla. Te enganou. Roberto, a família dela, mainstream. Poderia muito bem ter te contado isso antes de se enfiar em sua vida, Lucas gritava. O tom febril da voz atraía os olhares da multidão. Os murmúrios da multidão começaram a aumentar, todos claramente absorvendo cada pedaço daquela história. O tempo parecia se arrastar e Roberto sentiu uma onda de raiva e vulnerabilidade misturadas. Mas antes que pudesse responder, a sirene da polícia cortou o ar cada vez mais próxima. O caos na cena aumentava. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor ecoou ao redor. Um homem, com um capuz cobrindo seu rosto, avançou na multidão. Em sua mão, uma arma reluzia sob o sol. "Todos parem ou eu atiro", ele gritou, a voz grossa e ameaçadora. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a correr, a cena drenando a adrenalina na direção errada. Roberto se virou, pele fria, coração acelerado. A multidão se dispersava, mas algo prendia ali. Clara e Lucas pareciam paralisados, o medo estampado em seus rostos.
O homem se aproximou, os olhos ardendo de desespero, e apontou a arma na direção deles. É você, Clara. Você estragou tudo. O rosto de Clara desmoronou. Ela estava assustada, o choro se tornando uma resposta inevitável. O mundo ao redor desapareceu. Roberto, nutrido pelo instinto de proteção, deu um passo à frente. Não, por favor, não machuque ela, gritou, o desespero tingindo sua voz. O homem o ignorou, apenas mantendo o foco na mulher diante dele. Você fugiu de mim, Clara. Você não pode simplesmente esconder o que fizemos. Eu não queria. Eu só queria uma nova vida, Clara implorou, sua voz fragilizada. O nó na garganta de Roberto apertou. Uma nova perspectiva começou a surgir. Quem era aquele homem? Os segredos se acumulavam, formando uma teia de relações emaranhadas. Era uma segunda vida que ela não mencionara. Um grito ecoou no meio do tumulto. Uma mulher, angustiada, emergiu da multidão. Pare! Você não sabe o que ela fez. Todos viraram suas cabeças, e a revelação impactante nos olhos dela fez Roberto quase desmaiar. Clara é parte da família que você está procurando. Ela não fugiu. A verdade é que ela é a única herdeira que você quer. A confusão tomou conta de Roberto e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira tortuosa. Clara olhou para um novo rosto na multidão, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto com uma intensidade. E a expressão dela dizia que havia muito mais em jogo. A história, que parecia simples, se tornou um labirinto de traições, amores não correspondidos e segredos, todos entrelaçados como raízes de uma árvore em um solo seco. E assim, em meio à gritaria, a sirene da polícia se aproximava mais e mais. Roberto sentiu o peso da responsabilidade. O homem armado ainda estava a poucos passos deles, as palavras de Clara ecoando em sua mente. Eu sou a herdeira. O que isso significava para ele? Para eles? E enquanto um tiro ecoou de repente, o mundo parou. O grito. O destino deles estava prestes a mudar de formas que ninguém poderia prever. E a verdade que poderiam descobrir poderia custar muito mais do que estariam preparados para pagar. O que aconteceria agora? Roberto ficou paralisado, a adrenalina pulsando em sua corrente sanguínea. O tiro ecoou, cortando o ar pesado de tensão. E por um momento, tudo ficou em câmera lenta. Clara gritou e o som dela fez a realidade girar. Ele olhou para o homem armado, mas o olhar de Lucas estava fixo em Clara. O que aconteceria a seguir? Tudo dependia dela. O homem sem capuz parecia um pesadelo, suas mãos trêmulas segurando a arma enquanto a multidão se espalhava em todas as direções. Crianças choravam, adultos gritavam e o pânico dominava o ambiente. Clara, saia do caminho! Roberto gritou, avançando instintivamente. Mas antes que pudesse dar mais um passo, outro barulho ecoou. Não é um tiro, mas um estrondo. Algo explodiu atrás dele, e os fragmentos de uma lixeira voaram em todas as direções. Roberto se virou, confuso, e viu uma fumaça espessa brotando do meio da multidão. É uma armadilha, alguém gritou, mas a mensagem não chegou até ele. O caos era absoluto. As pessoas estavam empurrando-se, tentando fugir, e ele se viu sendo arrastado para longe. Clara ainda estava ali, os olhos dela, tão cheios de medo, colidindo com os de Lucas. A visão dele mudava rapidamente. Ao invés de fúria, havia desespero. Clara, você não pode me deixar, ele gritou, a voz embargada. Eu fiz tudo para te proteger. Não podemos acabar assim. O som da sirene da polícia se aproximava, e a intensidade aumentava a cada segundo. Roberto queria correr em direção a ela, mas a fumaça tornava tudo impreciso. Ele sentiu que o chão se movia sob seus pés. Uma mão agarrou seu braço. Era Antônia, a jornalista. Roberto, precisamos sair daqui, ela exclamou, os olhos arregalados com a urgência do momento. Mas ele não queria deixar Clara para trás. E então ela gritou novamente. Roberto, não. O som era estrondoso, e o medo reverberava nele.
Ele hesitou, mas a voz de Antônia era um convite à sobrevivência. Finalmente a fumaça começou a se dissipar, e Roberto, em um impulso, olhou para trás, apenas para ver Lucas se jogando na frente de Clara. O gesto dele foi instintivo, quase heróico. O homem segurou a arma firmemente, olhando ao redor com olhos desenfreados. Vocês não podem me separar dela. Vocês não sabem quem ela realmente é. Roberto parou, o coração apertado. O que ele não estava entendendo? Como assim Clara tinha um papel tão grande na vida daquele homem? Mas não teve tempo para pensar em respostas. A multidão começaram a se agitar novamente, e no fundo da sujeira e confusão, Clara se levantou, tirando um papel de sua bolsa. "Isso é toda uma mentira!" Ela gritou, suas palavras cortando o ar como uma faca. "Eu não sou a herdeira que vocês pensam que sou. Eu sou irmã de Lucas, e ele." A revelação cravou-se como uma punhalada em Roberto. "O quê?" Ele sentiu seu corpo tremer, o ar escapando de seus pulmões. Não era só essa a verdade que escondiam? A relação deles. Lucas olhou para Clara, incrédulo, e a tensão no ar se intensificou. "Você não pode fazer isso, Clara. Não agora." Agritando seus olhos, como isso significava? O que mais estava envolvido nesse enredo tortuoso de mentiras e segredos? As pessoas na multidão pareciam ter congelado. Ninguém se movia. Todos estavam esperando, assimilando o que ela acabara de dizer. "A verdade é que me mandaram fugir, porque eles temiam que eu reivindicasse. Eu só queria viver em paz." Clara continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Enquanto a polícia se aproximava, Roberto percebeu que tudo o que havia construído estava se desmanchando. A inocência que pensava ter encontrado em Clara agora parecia manchada. As conexões estavam se desvanecendo, e naquele momento ele entendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A que tipo de família ele estava se unindo? E onde isso tudo iria levar? A multidão começou a captar a insegurança e as vozes aumentavam novamente, palavras de choque e descrença se espalhando. E no meio do caos, uma nova sirene, não da polícia, mas de uma ambulância soou, cortando o ar. O peso da situação pesava sobre todos e Roberto percebeu que não teria como escapar. "Precisamos sair agora", disse Antônia, puxando-o para longe. Mas um pensamento ressoou em sua mente. O que mais poderia surgir dessa revelação? Qual era a próxima camada dessa história e quem realmente era Clara? E, acima de tudo, quem realmente eram eles naquela confusão? A resposta pairava no ar, obscura e instigante, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Roberto ficou paralisado, a adrenalina pulsando em seu sangue. O pânico tomou conta do ambiente, e o eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos. Relutou em acreditar que Clara e Lucas estavam em uma teia de segredos que ele mal conseguia compreender. A confusão aumentava e, de repente, tudo parecia um sonho. Enquanto a multidão se afastava, os olhos de todos estavam fixos no trio central, Roberto, Clara e Lucas. O homem armado tremia, a arma em sua mão suando, e Clara chorava sem parar. "Eu não sou a herdeira, Lucas. Você sabe disso", ela gritou, desesperada, como se tentasse salvar a própria vida. E enquanto a fumaça começava a se dissipar, Clara puxou algo de sua bolsa, um documento. "Isso pode mudar tudo", ela gritou. A multidão pareceu hesitar, e Roberto se viu atormentado. O olhar de Clara transbordava dor e verdade, mas algo dentro dele hesitava. O que mais havia naquele papel? E por que Lucas estava tão furioso? A figura de Lucas ficou rigidamente tensa. "Você não deveria ter feito isso", ele respondeu, a voz quebrando em um misto de raiva e desespero. "Você não sabe o que está fazendo." E então, em um movimento brusco, Lucas atirou a arma no chão, e todos estremeceram. O som do impacto foi brutal. A multidão se agitou de novo, e Roberto sentiu o coração acelerar. Clara segurou o documento como se fosse um escudo. "Eu sou a filha que você estava procurando, sim, mas não sou de vocês." "É tudo uma farsa", gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A confusão na sua voz fez o pânico aumentar.
Atormentada, ela virou-se para Roberto, seus olhos implorando. Roberto, eu precisava escapar daquela vida. Eles queriam me controlar. Mas eu não. Eu não quero dinheiro. Eu só queria liberdade. Suas palavras caíram como pedras pesadas em sua consciência, cada uma esmagando a construção de seu amor e confiança por trás da figura de Clara. E então, em um movimento inesperado, uma luz ofuscante se acendeu. Uma van preta apareceu, atravessando a multidão. Um grupo de homens em trajes escuros e armados saíram dela, e o ambiente atolou-se em gritos. Saia da frente! Estamos em uma operação! Todos se afastem! Um deles gritou, e a tensão aumentou mais ainda. O coração de Roberto quase parou. Os homens eram parte de algo muito maior. Você não pode! Ele tentou gritar, mas a cena desenrolou-se rápido demais. Clara, confusa, olhou para os homens e, em um gesto de desespero, levantou o documento na direção deles. Isso é minha saída! Ela gritou, mas o pânico suprimia seu raciocínio. Um dos homens, com um olhar impassível, se aproximou. Clara Fernandes, você e seu irmão estão em mais confusão do que imaginamos. O impacto das palavras fez Roberto sentir como se estivesse caindo em um buraco sem fim. Irmão? Era Lucas? O que estava acontecendo? A verdade estava se torcendo em um labirinto mais profundo. E então o mais chocante aconteceu. Clara, balançando a cabeça, olhou para os dois homens e disse: Vocês não podem levar meu irmão de volta. Ele não sabe, ele não pode saber da verdade. O silêncio caiu como um pesado manto após essa declaração. Lucas ficou pálido, o olhar dele alternando entre incredulidade e compreensão. E nesse instante, a multidão parecia um eco distante. E Roberto teve a certeza de que cada um deles estava em uma trama muito maior. Olhou para Clara, depois para Lucas. A conexão que eles tinha algo distante e sombrio. E a pergunta fervilhava em sua mente. Qual era realmente a história deles? As palavras flutuavam no ar, e enquanto os homens armados se aproximavam, um arrepio percorreu a espinha de Roberto. As certezas dele se desgastavam, e a única conclusão que alcançava era que estava cercado de mentiras. Mas o que mais estavam escondendo? E quanto mais eles revelavam, mais perigosos os segredos se tornavam. Então, com um movimento súbito de Clara, o contato visual estabelecido entre os irmãos parecia reforçar algo ainda mais sombrio. Não podemos deixá-los levá-lo. Ela gritou, seus olhos em chamas, e Roberto sentiu uma escuridão pulsando em seu cerne. Uma pergunta inquietante: o que isso tudo significava para mim? E enquanto novos barulhos ecoavam, ele soube que nada voltaria a ser como antes, e que o impacto dessa revelação acabaria por moldar seus destinos irrevogavelmente. O que viriam a desencadear agora? As sombras giravam em torno deles, e o futuro era uma névoa cheia de ameaças. Roberto ficou paralisado. A confusão à sua volta se intensificava. As palavras de Clara giravam em sua mente como uma tempestade. Irmã de Lucas? O olhar de Lucas passava de desespero a uma fúria devastadora. O que mais ele não sabia? E antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou atrás deles. Um homem, excedendo a multidão, se empurrou para a frente, arfando. Clara, você tem que ir embora! Eles estão vindo! Gritou ele. Sua presença transformou a cena em um caos elétrico. A multidão começou a murmurar novamente, rostos agora voltados para esse novo intruso. Roberto sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Quem é você? Roberto perguntou, a voz tensa. O homem não parou. Sua expressão, aterrorizada, encheu o ambiente de uma tensão palpável. São os capangas da família. Eles descobriram onde você está. Clara, precisa sair agora. O pânico se espalhou como fogo, cada palavra uma fagulha. O que você quer dizer? De que família você está falando? O tom de Roberto era um misto de dúvida e raiva. Clara o olhou, seu rosto pálido refletindo uma vulnerabilidade que ele nunca tinha visto antes. Roberto, eu não sabia que eles estavam atrás de mim, ela disse, a voz embargada. Lucas estava mais agitado. Mas por que você não me contou, Clara? Por que não me deixou entrar na sua vida? As perguntas cortavam o ar, e o caos à volta parecia estar em sincronia com a tensão crescente entre eles.
Tudo estava se desmoronando, e Roberto temia que sua vida estivesse se arrastando em direção a um abismo de confusão. De repente, um carro preto surgiu na esquina, os faróis brilhando como olhos aterradores na escuridão. Os gritos da multidão aumentaram, e Clara ficou paralisada. A expressão dela era de choque. Não, não pode ser, murmurou. Era como se a realidade estivesse se quebrando em fragmentos ao seu redor. O carro parou abruptamente e portas se abriram. Homens em ternos escuros desceram, todos parecendo imponentes e perigosos. Clara Fernandes. Antes que alguém pudesse reagir, um dos homens armados puxou um documento da jaqueta. Clara, você fugiu, mas não pode se esconder para sempre. É hora de enfrentar o seu passado, ele disse, e suas palavras soltaram uma onda de energia no ar. Roberto percebeu que a vida de Clara tinha muito mais segredos do que ele poderia imaginar. Não pode ser verdade, não o que eu estou ouvindo, disse ele, a angústia se desenrolando em seu peito. A realidade estava se formando em pedaços diante dele, confusa e devastadora. O que mais Clara esconderia? Clara, corre, saia por ali. O homem que tinha aparecido antes gesticulou para um beco. E o movimento dela o deixou sem palavras. Mas quando Lucas tentou puxá-la para longe, Clara se virou novamente. Eu não sou apenas a irmã de Lucas. Eu sou a herdeira da família. Mas não quero isso. Ela explodiu, suas palavras fazendo a multidão se agitar. Roberto sentiu o chão se abrir. A revelação era como um golpe. A herdeira? Então tudo fazia sentido. E ao mesmo tempo, nada fazia. Ele estava prestes a perguntar o motivo de seu desespero, quando um tiro disparou. Ecoando com uma ferocidade inesperada, o barulho foi aterrador. Clara se virou e Roberto viu o homem atirador que havia surgido antes cair no chão, atingido por um tiro. O caos tomou conta e Roberto se abaixou, puxando Clara para seu lado. Vem, precisamos sair daqui, ele gritou. A confusão era geral. As pessoas corriam e gritavam, enquanto as sirenes se aproximavam mais rápido. O que você fez, Clara? Lucas berrou. Sua expressão uma mistura de dor e choque. O passado dela estava se desdobrando em um cenário de pesadelo ao vivo. Tudo estava mudando em questão de segundos. E quando Roberto a puxou, sentindo o frio do metal do revólver que estava em sua mão, olhou para Clara, para os olhos dela cheios de lágrimas e medo. E no instante em que anunciaram que havia um traidor no meio da família, a conexão que eles tinham parecia se romper. Ele não sabia quem realmente era mais do que nunca. Pensei que pudesse salvá-la, mas a pergunta ecoava na sua mente. O que mais você esconde, Clara? Ela tinha se tornado um mistério que ele mal podia suportar. E enquanto o tiro ecoava em seus ouvidos, ele percebeu que estava atrapado em uma história de traição, sentimentos e segredos sombrios. O futuro era incerto, e a única certeza era que nada seria como antes. Roberto ficou paralisado. A confusão à sua volta se intensificava. As palavras de Clara giravam em sua mente como uma tempestade. Irmã de Lucas? O olhar de Lucas passava de desespero a uma fúria devastadora. O que mais ele nem sabia? E antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou atrás deles. Um homem, excedendo a multidão, empurrou-se para a frente, arfando. Clara, você tem que ir embora. Eles estão vindo, gritou. Sua presença transformou a cena em um caos elétrico. Gritos misturavam-se a murmúrios de descrença. Roberto sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Quem é você? Roberto perguntou, a voz tensa. O homem não parou. Sua expressão aterrorizada encheu o ambiente de uma tensão palpável. São os capangas da família. Eles descobriram onde você está, Clara. Precisa sair agora. O pânico se espalhou como fogo, e cada palavra dessa revelação queimava em Roberto. O que você quer dizer? De que família você está falando? O tom de Roberto era um misto de dúvida e raiva. Clara olhou, palidez refletindo uma vulnerabilidade que ele nunca tinha visto antes. Roberto, eu não sabia que eles estavam atrás de mim, ela disse, a voz embargada.
como se soubesse que isso era o fim. Lucas estava mais agitado, seu rosto uma tempestade de emoções. Mas por que você não me contou, Clara? Por que não me deixou entrar na sua vida? As perguntas cortavam o ar, e o caos à volta parecia estar em sincronia com a tensão crescente entre eles. O passado dela estava se desdobrando diante deles com uma névoa escura, cheia de segredos. De repente, um carro preto surgiu na esquina, os faróis brilhando como olhos aterradores na escuridão. A multidão começou a murmurar novamente, e Clara ficou paralisada. Sua expressão de choque. Não, não pode ser, ela murmurou. Era como se a realidade estivesse se quebrando em fragmentos. O carro parou abruptamente e portas se abriram. Homens em ternos escuros desceram, todos parecendo imponentes e perigosos. Clara Fernandes, você está sendo chamada, um deles bradou. Roberto sentiu seu sangue ferver. Era uma ordem que não deixava espaço para discussão. O tumulto aumentava, e as sirenes da polícia ainda eram audíveis ao longe. Eu não vou com vocês, Clara gritou, mas sua determinação estava sufocada pelo medo. Lucas se aproximou dela, seu olhar feroz. Você tem que ir, Clara, agora, ele exclamou. Então, um dos homens armados, com um olhar impassível, se aproximou. Clara, você fugiu, mas não pode se esconder para sempre. É hora de enfrentar o seu passado. As palavras soltaram uma onda de energia no ar. O peso do que estava prestes a ser revelado pairava pesado como chumbo. Não pode ser verdade. Não o que eu estou ouvindo, Roberto disse, angústia se desenrolando em seu peito. A vida de Clara tinha muito mais segredos do que ele poderia imaginar. Ele estava prestes a perguntar o motivo de seu desespero, quando uma explosão repentina ecoou. Todo o ar foi expelido de seus pulmões enquanto a multidão entrava em um estado de pânico total. O homem que havia usado a arma disparou. O som do tiro ressoou, e em um segundo, Clara gritou, mas não um desespero. Era uma chamada, um pedido. Abaixe-se. E então, o abalado Lucas se jogou à frente dela. O tiro atingiu o peito de Lucas com uma brutalidade que fez o mundo ao redor deles congelar. O silêncio caiu como um manto pesado. Clara colapsou ao lado dele, os olhos cheios de horror. Não, Lucas! Ela gritou, e o som rasgou o ar. O tempo parecia ter parado. Roberto sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Assim que o sangue começou a escorregar pelas mãos de Clara, a verdade surgiu como um tsunami. Lucas, o homem que a cercava com raiva, era o único que realmente a protegia. Os homens internos mudaram a expressão, o pânico etéreo contagiando o ambiente. Aquela cena, uma concentração de dor e desespero, subitamente transformou o mundo de Roberto. A missão deles não era capturá-la, era matá-la. Enquanto o caos se desenrolava e a multidão se dispersava, ele percebeu que cada fragmento de confiança era uma ilusão. E nesse momento, quando Clara olhou para ele, suas palavras cortaram como uma faca. Eu nunca reneguei você, só queria te proteger. E então, a vida dela estava entrelaçada em uma confusão que poderia destruí-lo também. O que mais ele não sabia sobre Clara? E por que ela nunca havia dito a verdade sobre Lucas? O mistério estava se aprofundando, e enquanto Clara se debatia entre a vida e a morte, uma nova revelação pairava no ar, cheia de sombras e promessas quebradas. O que aconteceria agora? Roberto estava em choque. O som do tiro ecoava em sua mente enquanto ele via Lucas desabar no chão, a expressão de dor e desespero. Clara estava em pânico, suas mãos trêmulas pressionando a ferida de Lucas, tentando estancar o sangue que jorrava. O mundo ao redor dele se tornava um borrão de gritos e movimento. Mas tudo o que Roberto conseguia ver era a cena diante dele. Não, 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 Clara chorava, sua voz cortante. A dor transbordava de seus olhos cheios de lágrimas. Roberto sentiu seu coração apertar. Ele queria correr até eles, mas algo o prendia ao chão. Seria possível que tudo tivesse chegado a esse ponto?
A vida de Clara, o amor que ele sentia por ela, tudo poderia se desvanecer em um instante. Os homens internos escuros começaram a cercar a cena, e a polícia finalmente chegou, sirene soando. O som se misturou aos gritos da multidão em pânico. As pessoas não sabiam se deviam correr ou ajudar. O ar estava pesado, quase insuportável. Clara olhou para Roberto, um pedido silencioso em seus olhos. Era uma súplica desesperada. Ajude-nos. Ele hesitou, mas então seu instinto falou mais alto. Antes que pudesse pensar melhor, ele se aproximou e agarrou Clara pela mão. Vamos, temos que sair daqui, disse ele, arrastando-a para longe de Lucas, que estava caindo em um mar de sangue. Não, eu não posso deixá-lo, ela gritou. Mas a angústia de Clara também precisava ser protegida. O olhar de determinação de Roberto era contagiante. Você não pode fazer nada por ele agora. Precisamos ir, insistiu, puxando-a em direção a uma saída. Quando chegaram ao beco, a figura do homem que havia gritado antes os alcançou novamente. Vocês têm que ir, agora. Eles vão ir atrás de vocês, disse ele, os olhos arregalados de medo e urgência. Quem são eles? Roberto questionou, mas o homem não respondeu. Apenas apontou para um carro que esperava não muito longe. O veículo parecia uma prisão, mas era sua única chance de escapar. Clara olhou para Roberto e ele viu a dúvida em seu olhar. Você confia em mim? Ele perguntou, a insegurança escorrendo por sua voz. Ela hesitou, mas então assentiu e eles correram em direção ao veículo. Uma vez dentro, Clara soltou um suspiro profundo. Você não tinha que se envolver. Roberto, tudo isso é culpa minha. A voz dela era uma mistura de culpa e medo. A culpa não é sua. Você só queria viver. E eu não vou deixar você enfrentar essa tempestade sozinha. Roberto respondeu, ligando o carro com um rugido. Ele sentiu a adrenalina bombear em seu corpo. Enquanto ele manobrava pelas ruas, a realidade parecia desmoronar. O eco do passado de Clara ainda pairava no ar e as revelações sobre sua vida estavam apenas começando a se desenrolar. Eu vou encontrar um jeito de te proteger, ele disse, firme, tentando transmitir segurança a ela. Mas primeiro, precisamos descobrir o que realmente está acontecendo. Clara balançou a cabeça, os olhos inchados de lágrimas. Eu não sei se posso voltar a essa vida. A verdade é que me escondi. Eles me encontrarão. Você não sabe do que são capazes. Roberto respirou fundo, a responsabilidade pesando em seus ombros. Eu não posso te deixar sozinha. Não agora, ele afirmou, com a intensidade de um homem que estava disposto a enfrentar qualquer coisa por ela. E assim, em meio à dor e ao caos, eles deixaram a cidade para trás. O futuro uma incerteza, mas a conexão entre eles mais forte do que nunca. À medida que se afastavam, uma pergunta pairava no ar. A coragem de enfrentarem o passado traria liberdade ou condenação? O caminho à frente era cheio de incongruências, mas uma ideia pegajosa se apossou da mente de Roberto. A verdade precisava ser revelada. Apenas então eles poderiam finalmente ter alguma paz. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você deve compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Jun.